Um bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas defeitos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, hoje, domingo, 19 de fevereiro de 2023, vamos começar uma nova obra, que é o livro Vinha de Luz. Lembrando que nós vamos trabalhar um domingo baseado no livro Vinha de Luz e um outro domingo, vamos fazer de forma dessa maneira, vamos estudar a obra básica, a primeira obra básica de Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. O Vinha de Luz, o livro Vinha de Luz, psicografado, pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e pelo Espírito, através do Espírito de Emmanuel, estes livros, o Vinha de Luz, como Fonte Viva anteriormente, ele faz parte da coleção Fonte Viva, É assim a nomenclatura, é a coleção Fonte Viva, na onde traz as obras Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. São 5 obras. Na verdade, Vinha de Luz é a terceira obra dentro desse contexto aí, dessa coleção Fonte Viva. O livro anteriormente que nós estávamos estudando, Fonte Viva, é a quarta obra. A primeira é Caminho, Verdade e Vida, a segunda Pão Nosso, e a última é a Ceifa de Luz. Baseando-se no fato que são lições direcionadas à moral, a moral que Cristo veio nos orientar, na minha percepção, e fazendo a leitura de cada obra dessa, eu sinto nitidamente, isso é minha percepção, eu sinto nitidamente que as lições, de um certo modo, elas têm algumas tonalidades diferentes de uma obra para outra. Esse livro Vinha de Luz também é 180 lições, como era também Fonte Viva. Dando essa pegada de informação, principalmente para quem, de repente, não segue há muito tempo a doutrina espírita, Emmanuel é um espírito, e é o espírito protetor, é o anjo da guarda, que veio acompanhando o Chico Xavier desde sua adolescência, juventude, na onde começou, iniciou e ficou assim até boa parte da sua encarnação. É importante citar também que nos é passado que mesmo antes de Chico Xavier vir a desencarnar, Emmanuel havia encarnado, tá? Então, era necessária a continuidade do mecanismo, a missão de um espírito, a missão da espiritualidade perante a todos nós que somos tão carentes de missionários que possam nos nortearmos dentro desse trabalho, dessa senda que estamos aí, embutidos, estamos aí participando. O espírito de Emmanuel, pessoal, ele foi em uma das encarnações que se chama mais a atenção, é óbvio, ele foi contemporâneo a Jesus Cristo, na encarnação de Jesus Cristo. Ele era um senador romano, na época, chamado Públio Lentulus, E de lá para cá, houve um crescimento muito grande espiritual dele, inclusive em algumas outras informações, biográficas, pode-se dizer assim, o que segundo consta, Emmanuel, claro que isso para nós, eu vou ser bem assim, talvez mais direto, mas isso para nós, de um certo modo, serviria de segundo, terceiro plano. Mas o que diz é que Emmanuel viria nessa nova encarnação como um professor,
São informações vindas da espiritualidade, mas precisamos nos atentar realmente a tudo que é mencionado, e que ele teria encarnado em alguma cidade do interior de São Paulo, tá? Mas isso nós veremos daqui a instantes, né? Porque todo espírito, né, com seu papel missionário, logo, em questão de anos, isso vai ser nos apresentado de maneira mais efetiva. E a necessidade é muito grande, né, pessoal? Porque vocês vejam bem, o planeta Terra, ele está numa transição considerável. Temos muitos chamativos de atenção. Está ocorrendo coisas cada vez mais, né, sem serem veladas, principalmente aparições de OVNIs. Claro que tem aqueles OVNIs que são oriundos, de repente, de outros países, mas nós não sabemos bem que tantos outros pode ser realmente já sempre teve, né? Mas pode ser que agora isso comece a aumentar mais ao ponto de nos comunicarmos com irmãos de outro planeta, e pela necessidade que nós temos, né, perante a todos os acontecimentos e dificuldades mundanos que os espíritos, de uma certa maneira, está passando, como, por exemplo, o último grande evento aí, né, que aqui no planeta Terra, e até na espiritualidade nós podemos chamar de catástrofe, mas sabemos que são mecanismos de evolução que se faz necessário para os espíritos aqui encarnados, que foi como ocorreu o terremoto da Turquia e da Síria, né? E, claro, de tempos em tempos isso ocorre, mas, enfim, um ponto importante para falar de Emmanuel, enquanto senador romano Públio Lentulus, ele veio a desencarnar pela lava do vulcão Vesúvio, né? Então é importante a gente citar isso também, como que foi a maneira do desencarne do hoje conhecido por nós como Emmanuel, né? Mas que na época do Cristo era o senador Públio Lentulus. Sendo assim, começamos a entender a respeito do livro Vinha de Luz. E antes de eu passar para a Mirella fazer a primeira lição, eu vou ler uma pequena introdução do próprio livro aqui, que é, na verdade, uma assinatura de próprio Emmanuel, e chama-se Brilhe Vossa Luz. Tá? Isso é maior que uma lição, inclusive, mas eu acho que é muito importante nós entendermos essa carta na onde Emmanuel nos encaminha. Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor. O abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo o propósito deliberado, durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para os sarcasmos de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com o incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições
de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Assim, só para parar um pouco, gente, sibilina significa assim, sem revelação fantasiosa, sem revelação mística, ou seja, tudo se contextualiza aqui baseado realmente na vida real, né? Na existência do Espírito, no estudo da moralidade do Cristo. Então, não existe nada aqui que seja fogos de artifício, não. Aqui realmente é real. Então, dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Ou seja, tem nada místico aqui. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação, nem profecia. É apenas convite. Convite ao trabalho santificante planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de novembro de 1951. A obra Vinha de Luz, ela é de 1952, ou seja, cerca de 4 anos antes do livro Fonte Viva. E assim vamos dar início ao livro Vinha de Luz. A primeira lição é, lição 1, quem lê, atenda. Quem lê, atenda. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalhar sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de
religiosidade precisa penetrar a leitura séria com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Vejam bem, quem lê, atenda. Quando eu mencionei as minhas percepções com relação à diferença de cada obra, olha essa primeira lição, quem lê, atenda. Um chamativo de atenção para as leituras que nós fazemos, de um certo modo, dentro do campo da religiosidade, e o que eu faço em prática perante a isso. Né? É importante nós entendermos e contextualizarmos as pegadas diferentes de conteúdos de cada livro, que eu percebo que há realmente alguns pontos chamativos para cada item desse. É interessante, né? Porque quando você pega uma obra, é tipo assim, eu vou dar um exemplo meio generalizado. De repente, nós estamos pegando agora para estudar Mateus, capítulo 24, versículo 15. E, de repente, uma outra obra, isso aí é de uma maneira, gente, de exemplificação, tá? Eu não estou contextualizando que tá assim. Aí você pega e estuda o capítulo 24, versículo 15 de Mateus aqui nessa lição, e numa outra obra da coleção, você estuda o capítulo 24, versículo 13, com uma outra pegada, com outro sentido. No mesmo capítulo do mesmo apóstolo, do mesmo discípulo. Então, tem essas nuances aí que a gente há de considerar. Já que nós estamos pegando para fazer a leitura e o estudo dessa lição, é importante citar também, principalmente para quem está seguindo a doutrina espírita agora, ou já segue até há muito tempo também, entender que Chico Xavier foi um espírito evoluído, missionário, com um papel muito importante para que se pudesse trazer a espiritualidade mais para perto de nós em termos de conhecimento. Nós temos Emmanuel, o espírito de Emmanuel, que através do médium Chico Xavier, ele nos possibilita entender toda essa parte moral, principalmente nessa coleção, mas ele também vem trazendo romances contemporâneos à sua época, importantíssimos. Então, como, por exemplo, há 2000 anos e tudo mais, que a gente consegue pegar realmente uma história contemporânea a Jesus, outras vezes trazendo Paulo de Tarso. Então, nós temos uma obra muito gigantesca do espírito de Emmanuel, e mesmo que parte da doutrina espírita não se concentre nas lições de Emmanuel, mas Emmanuel ele tem uma parcela importantíssima dentro do norteamento evolutivo nosso. Chico Xavier também recebia o espírito de André Luiz, que traz a realidade do plano espiritual e da mediunidade também, um contexto totalmente diferente de Emmanuel. Temos também Humberto de Campos também, e aí existe até pesquisas científicas de universidades, principalmente, trazendo a característica de cada espírito, cada qual da sua maneira. É importante lembrar que Chico Xavier tinha somente até a 4ª série, e que ele trabalhava arduamente durante o período, diurno, e no período noturno, até altas horas da madrugada, trabalhava também laboriosamente na caridade. É um grande espírito, devemos exaltar e seguir as suas práticas, que sirvam como exemplo para nós, tudo que ele veio a nos orientar e nortear também e nos auxiliar. Quem lê, atenda. Fiquem à vontade para abrir o microfone e falarem, viu, pessoal? Quem lê, atenda. Quem falou isso? Jesus. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 15.
Para quem for pesquisar o capítulo 24, você vai ver que nesse versículo 15 aqui, vai estar lá escrito, quem lê, entenda. Pô, mas peraí, parece que não atende muito, né? Porque, peraí, Emmanuel traz uma passagem que fala quem lê, atenda. E se você for procurar um versículo da Bíblia lá, né, na própria Bíblia mesmo, Novo Testamento, você vai encontrar lá que quem lê, entenda. Gente, vamos contemplar esse atenda e entenda. Porque se você entende, você vai atender. Se você entende realmente o que você leu e que aquela lição, de um certo modo, vai te fazer sentido de modificar, de te burilar, você vai atender o que você leu e vai praticar, tá? Então, quem lê, atenda. Assim como as criaturas em geral, então generalizou. Converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos. Movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Eu vou resumir e vamos ser da maneira mais simplista possível. Muitas das vezes, o que nós lemos, até mesmo de boas obras, serve de desculpa para nossos erros. A gente pega, nós fazemos leitura, e aí, claro que talvez a significação magma disso aqui seria pegar, por exemplo, a Bíblia. E eu não sei se vocês já repararam que muitas das vezes, e olha, isso aí é uma história recente nossa aí, viu? Que nós procuramos subterfúgios dentro, por exemplo, da Bíblia, para argumentarmos os nossos erros. Eu vou citar. Nós estamos numa lição de estudos e eu vou fazer citações. Reparem bem de novo. Converteram, transformaram as produções sagradas. O que nós temos de sagrado, principalmente aqui? A Bíblia. Da terra em objeto de perversão dos sentidos. Eu ouvi, eu não sei se eu cheguei a citar aqui para vocês, mas eu ouvi, no ano passado, vindo de um religioso, não é religioso próximo, é conteúdo midiático, no vídeo, que quando Jesus Cristo pediu para que Pedro embainhasse a sua espada e automaticamente, porque Pedro tinha feito o quê, né, gente? Pedro, eu até citei hoje num outro estudo, que Pedro, dentre os 12 apóstolos, ele tinha uma liderança. Ele tinha uma liderança. Mas Pedro, como todos nós, também talvez tinha algum orgulho meio desacerbado. Ao ponto de Pedro achar um tanto quanto ruim quando foram banhar o pé do Cristo que não fosse ele. Então, Pedro, ele tinha uma liderança própria. Pedro também, muitas das vezes, argumentava para Jesus que ele o amava mais que os outros discípulos. Também um sinal de orgulho. Mas Pedro aí tem um papel importantíssimo, porque partiu de Pedro, principalmente, a iniciativa da continuidade do cristianismo. Porque Pedro, querendo ou não, ele deu seguimento à Igreja Católica, que é de fundamental importância dentro da continuidade do cristianismo. Mas peguem para pensar, quando ele fala para Pedro embainhar a espada, porque Pedro realmente queria proteger o Cristo, e ele chegou a cortar a orelha de um soldado, Cristo pediu para ele embainhar a espada, guarda essa espada aí. E ainda foi lá e ainda voltou a orelha para o lugar original, né, do soldado.
Só que esse religioso que aqui menciona, ele chega a falar que Jesus, ele pediu para Pedro guardar a espada, que era uma arma, mas ele não o desarmou Pedro. Quer dizer, ele deixou Pedro armado ainda. Ele não tirou a espada do Pedro, ele só pediu para Pedro guardar. E isso faz analogia, esse religioso ele fez analogia nesse quesito, fazendo referência que não era para desarmar a população, fazendo uma meia-culpa para que a população atual ela tinha que continuar armada também e buscando uma passagem do Cristo com Pedro que é bíblico para argumentar talvez algumas contravenções que nós carregamos no nosso coração. Então, é muito importante que a nossa leitura ela seja muito minuciosa ao ponto de entender realmente o significado. Porque nessa passagem de Jesus e Pedro, Jesus somente respeitou o livre-arbítrio dele. Guarda a espada, mas eu não vou te tomar. Mas você aprendeu a lição. Não machuque teu próximo. Não atente contra o seu irmão. A lição estava dada. Cabe a você fazer agora o que você deseja. Mas a gente precisa entender as obras sagradas. A gente precisa entender os livros que vêm nos nortear no mundo. A gente precisa entender que o que a gente lê pelas páginas da internet, nós devemos separar. Não devemos acreditar em tudo. Não devemos acreditar em notícias falsas. Você tem a consciência livre para acreditar no que quiser, mas ao mesmo tempo, você tem a consciência pronta para o raciocínio lógico. Então, essa lição, ela nos remete diretamente ao que lemos e ao que atendamos dentro daquela leitura. No segundo parágrafo, Emmanuel traz dessa maneira. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Olha, gente, as mais santas leituras. É aquele momento que a gente está fazendo a leitura, e aí, principalmente, a gente gosta muito dos milagres do Cristo. Não basta só gostar dos milagres do que o Cristo operou. De toda energia magnética que Cristo utilizou da fé oriunda dele, mas principalmente da fé oriunda dos curados, que é importantíssimo nós entender, mas entender e atender aos nossos anseios de que essa lição tem uma lição moral. Não adianta só nós pegarmos na contextualização emotiva de todo o processo. Significarmos, né, tudo isso com muita emoção e que talvez com pouco mão à obra. Vocês reparam que nessa primeira lição, o que o Emmanuel nos passa, talvez muitas das vezes é um pouco tanto diferente do que nós temos visto no Fonte Viva. Ele nos traz um convite realmente, como na própria carta inicial do livro, e um convite. E aí eu vou até voltar a falar aqui no ponto que me chamou muita atenção. Ó. Não é exortação nem profecia. Emmanuel não vem fazer profecia. Nossa, o que será que vai acontecer em 2030? Nossa, e agora, com esses OVNIs chegando, será que é só outros países que estão investigando outros? Ou será que realmente é algo maior? Não. A gente mantém-se na fé raciocinada e que entendamos que o que hoje nos interessa é o presente que estamos aqui vivenciando e que o pretérito nos serve como referência.
Então ele não vem falando em exortação ou profecia, ele está falando de convite. Convite à nossa mudança. E ainda ele completa: convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Nós não temos que exortar os milagres propriamente falando, sem entender o seu significado, sem entender que tem uma lição por detrás daquilo. Nós não devemos exortar um Cristo na cruz sem entendermos o verdadeiro significado. Nós temos várias lições para estarmos entendendo. Demanda esforço, demanda. Não existe fé sem trabalho. Não existe trabalho bem feito sem exercício contínuo. Então, não basta somente fazer uma leitura. Não basta fazer somente o Pai Nosso decorado. É entender cada parte dele. O que está sendo solicitado, o que está sendo glorificado. Nós precisamos acordarmos o quanto antes. Jesus já esteve por nós aqui há 2000 anos atrás. Terceiro parágrafo. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Você leu? Você entendeu? Então, logo, você está disposto à realidade no que você está vivenciando. Irmãos passam por dificuldades? Olha, teve a raiz, teve o plantio para essa colheita. Mas Jesus nos orientou a prestarmos solidariedade e caridade para esses irmãos. Estamos em família, dentro do nosso lar, marido, esposa, filhos, mãe, pai, não há nada em vão. Dentro das leituras que façamos, inclusive de Jesus Cristo, já sabíamos que, para alcançar o reino dos céus, era necessário nascer de novo. Reencarnação. Reencarnação. Quando Jesus vem e comunica que Elias já tinha estado entre eles e que os discípulos não o reconheceram, era João Batista. Então, em vários pontos, Jesus, se nós pegarmos para estudarmos Jesus na sua totalidade, nós vemos mensagens. E não existe mensagem subliminar, não. É mensagem direta. Precisamos estudar e entender. Não é exortar só os milagres, é entender os ensinamentos. Emmanuel, ele vem com uma pegada nessas lições aqui do Vinha de Luz. Vinha de Luz. Olha o nome. Vinha de Luz. É para nós, de um certo modo, localizarmos e fazendo morada nessa luz, mas para isso acontecer, nós temos que caminhar. O próprio evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. O evangelho, a Bíblia, ela nos remete a atos que praticamos aqui. Não adianta encontrarmos, né, recursos que, de um certo modo, né, é assim, gente. Quando eu erro, eu tenho que entender que errei. E tenho que ter o propósito de entender e não ter o orgulho de aceitar que eu preciso modificar. O Evangelho, a Bíblia,
dentro das lições evangélicas, ela nos direciona para que nós temos que mudar. Mas não procuremos nos versículos desculpas para continuar errando. Nós temos que atender Jesus. É de Jesus isso daqui, ó. Jesus fala, ó, quem lê, atenda. Lá na Bíblia, se você procurar o versículo 15, capítulo 24 de Mateus, quem lê, entenda. Então, entendamos e atendamos. Ai, mas foge da minha percepção. Estudemos. Estudemos aí. Eu não consigo entender. Estudemos. E continuamos estudando. Somos aprendizes e seremos, por assim, ser um bastante bocado de tempo. No planeta de regeneração, no mundo de regeneração, assim nós seremos também aprendizes. Começaremos a ter a autonomia de um espírito já mais consciente, muito mais consciente, a partir dos mundos felizes. Mas na regeneração, ainda assim, vai melhorar bastante, mas ainda assim seremos ávidos de muito aprendizado para que se haja a necessidade da evolução necessária, baseada-se no amor, na bondade e na caridade. Então, ainda continuaremos na luta. Mas que sejamos dignos de sermos o trigo e não o joio. Não será escolhido. Não seremos aquela mulher que chegou até Cristo e pediu para que seus filhos o sentassem do lado do Cristo. Isso é conquistado dentro do estudo e da transformação moral. Mas para transformar a moral, eu preciso entender e atender o que eu leio, principalmente de mais sagrado. Pegamos um livro da doutrina espírita, por exemplo, e vejamos que aquilo ali eu tenho que entender e entender realmente qual que é o norte que eu tenho que tomar. Um romance? Nossa, romance. Até se causa uma confusão. Porque o romance, para nós, a doutrina espírita, é a vida contextualizada numa vida real. Talvez tem pessoas que pegam para ler romance espírita e acham que aquilo ali é ficção. Não, aquilo ali é lição de vida. Que pegamos, entendemos e abracemos a causa. Obras de filmes, séries, principalmente que contextualizam a realidade, que aprendamos, baseados em fatos reais, não romantizemos de romântico mesmo, e sim entendamos que aquilo ali sirva de lição para nós não seguir da nossa senda evolutiva. Mirela, como chama o filme que nós assistimos no domingo, que eu chorei pra caramba? Que passou na Globo à tarde. Você lembra? É um filme, eu não lembro o nome também. Essa memória recente aí, eu tenho que ficar treinando ela também. É um livro, é um filme que fala a respeito, eu não sei se alguém assistiu, passou no domingo à tarde na Globo. Ai, nossa, eu vou te falar uma coisa, eu preciso equilibrar mais também. E aí, é um filme que fala sobre a história de um cachorrinho que ele encarnou 4 vezes. E aí isso é uma lição para a gente. Talvez para muitos que não vivenciem a doutrina espírita na sua totalidade, venha a ser apenas mais um filme bonitinho. Mas para nós que, de um certo modo, procuramos estudar, mesmo errando bastante,
Olha, é muito lindo. Eu vou passar, a Mirella já está caçando ali o nome, eu vou passar para vocês, se vocês puderem assistir. E esse filme, claro que eu não vou dar spoiler, é óbvio, mas esse filme passa. A gente já sabe que os animais eles têm a encarnação muito rápida. Eles desencarnam e tão logo já reencarnam, porque está até no livro dos espíritos, né? A necessidade da evolução dos animais ela é forçosa. Como eles têm instinto e apenas princípio inteligente, ele precisa passar por situações, né, carnais muito mais rápido para que a evolução deles sejam bastante rápidos. E esses cachorrinhos que passou, né, cada qual em cada encarnação com uma raça diferente, ele tinha um propósito. É um filme muito lindo. Ô, Rangel, chama Oi. As Quatro Vidas de um Cão. Ele é uma continuação. Ele é a continuação dele. Juntos para sempre, Rangel. Juntos para sempre, isso. A minha mãe estava aqui comigo e ela estava assistindo. Eu estava fazendo algumas tarefas e minha mãe estava assistindo. Nossa, olha, é isso. Mas tem As Quatro Vidas de um Cão. Também tem. Tem. Que inclusive domingo que eu estava assistindo, a Mirella ainda havia mencionado desse filme, isso, que é bem correlato. Olha, mas eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Você fala, ó, nossa, é apenas uma obra. Não, a gente tem que realmente valorizar obras que trazem uma contextualização mais de verdade. Mas é lindo. É lindo, lindo, lindo. Quem não assistiu, chama Juntos para Sempre. É muito bonito, tem uma significação muito grande. É de animaizinhos, é de cãozinho, mas retrata realmente os mecanismos que nós estamos envolvidos. Assim, é muito bonito mesmo, mas a gente não pode só romantizar. A gente tem que entender o propósito. A gente não pode só romantizar. A gente tem que realmente estar vivenciando a lição que nos é passada. Então, nós precisamos entender. Quando surgiu o filme Ghost, que foi assim, o primeiro filme realmente de uma mídia muito grande, que chamou a atenção lá nos anos 90, nossa, que romance, é romântico, tal. Gente, existe a verdade ali. Existe a verdade. Existe algo além de tudo que é ficção. Existe algo que é pautável, que nós podemos estar aprendendo e entendendo. Mas talvez isso não basta. Nós tivemos um ator muito, muito grande, né? Um ator de obras lindas, que inclusive fez filme lindos, 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 como Pat Adams, né? Um filme lindo, uma ressignificação de tudo, como de repente a medicina tinha que trabalhar. Teve um outro filme desse mesmo ator que ele vai para o plano espiritual, inclusive, né? E a mulher dele está lá e ele veio a tirar a própria encarnação dele, né? O que a gente tira de lição? E aí a lição? Que viveu, vivenciou, estudou falas, teve uma significação moral a obra, mas não aprendeu. Não atendeu, não entendeu. E isso passa por nós. Isso aí sirva de lição para nós todos. Entender que tudo talvez que eu leia, eu não entendo. E aí por isso que existe tantas religiões de segmentações diferentes. Porque cada um está lendo e entendendo da maneira que quer. Mas a verdade é que a verdade vos libertará.
Nós precisamos conhecer a verdade da maneira mais pura e singela possível. Quantos olhos passam por ele? Eu vou dar continuidade dentro do parágrafo que eu li aqui. O próprio evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações poucos dignas. E aí a continuação é: quantos olhos passam por ele? Por ele quem? O evangelho. Apressados e inquietos. Ai, meu Deus, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer uma leitura. Eu tenho que fazer a leitura, porque isso aí já virou uma rotina para mim. Não, faça a leitura e aí entenda. Que isso não seja apenas uma rotina, que isso não seja apenas como se diz, um altar que, nossa, eu tenho que passar ali a todo momento naquele altar que está na minha própria casa e dignificar e fazer, de repente, alguns tipos até de gestos e partir para frente e, de repente, quem sabe, 5 minutos depois, está falando mal do meu irmão. Então, que nós possamos ressignificar todos os processos necessários dentro do campo da aprendizagem e do conhecimento e que procuramos nos esforçar no entendimento de realmente a lição que nos é passada. Não basta mais, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Pegar na mesma pegada do Emmanuel, que Emmanuel está vindo nessa primeira lição bem pesado para cima da gente. Que nós possamos realmente, com muito júbilo, estudarmos, entendermos e praticarmos. E não passar só naquela, não. Ah, eu já li o Evangelho 5 vezes. E aí? E aí eu preciso praticar agora. Eu preciso praticar. Porque ler está muito bom. Eu gosto de ler. Mas vai ter que praticar. Entendermos e atendermos ao que foi lido. E se você pegar uma obra que não é boa, que você tenha o filtro necessário para saber o que não te fará bem. Não é porque é uma grande obra literária de um grande autor, você vai ler, são palavras no meio do nada. Que tenhamos a interpretação necessária baseado nisso. Entendamos. Ah, mas é um best-seller. Ah, mas um filme ganhou o Oscar. Olha, vai com calma. Vai com calma. Tomemos cuidado com essas obras aí. Podemos cair num buraco bem profundo dentro do nosso entendimento. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos? Equívocos. Jesus não tomou a arma do Pedro, porque Pedro tinha que continuar armado para quando fosse necessário. Não, vamos com cuidado. Não foi nesse sentido, não. Jesus apenas respeitou o livre-arbítrio do Pedro para que ele entendesse a lição daquele momento e que ele próprio despojasse daquela arma, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Sensacionalismo. Nós estamos revestidos de fake news ultimamente aí. Sensacionalismo. Já criou-se várias histórias romantizadas do terremoto da Turquia e da Síria, que nem sequer, se você pegar para estudar, não existe a história. Procuremos estudar. Procuremos ver o que está rolando. Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam o mal baratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Olha, gente, nós temos que exortar, e assim, sim, exortar Jesus Cristo, que se sujou para estar entre nós, veio num corpo que não comportava o espírito de luz que ele era, para dar o testemunho para nós seguirmos ele como exemplo e as palavras ricas. Mas não queremos argumentar que Cristo na cruz pagou nossos pecados, não. Essa conta é nossa. Ele veio nos mostrar o caminho. Mas não vamos falar que ele veio pagar os nossos pecados.
O que nós plantamos, nós vamos colher. As contradições aparentes e tocam o malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. Tem fé? Eu tenho fé? Quem tem fé? Se temos fé, é uma conquista que nós mesmos praticamos. Muito me estranha alguém que chega e fala que perdeu a fé. Perdeu a fé porque nunca teve. Porque a fé verdadeira, ela enraiza dentro do nosso espírito. E nós nunca mais a percamos. Mesmo nos momentos mais dolorosos de nossa vida. Fé é trabalho e é exercício diário. Só tenhamos fé realmente quando a fé ela é raciocinada. Porque quando a fé é cega, a gente perde ela rapidinho. Quando a gente se perde naquele contexto, isso é mistério de Deus, a gente tem uma fé um tanto quanto assim, ó, mistério de Deus, tá? O mistério de Deus. Tanto sofrimento no planeta e é os mistérios de Deus. Não é mistério de Deus. São as provas e expiações que estão aí por detrás de nós. Jesus já o mencionara. Nós precisamos estudar. Nós não podemos ficar presos nessa questão de mistério de Deus. Eu já contei para vocês um caso prático em que eu estava, enquanto eu namorava a Mirella, né? Havia pouco começado a namorar a Mirella, estava na casa dela e a Mirella muito ávida de conhecimento, querendo saber, querendo tudo, porque a Mirella já tinha passado por várias vertentes religiosas e nada a conseguia preencher. E aí, numa dessas estadas, né? Eu com a Mirella lá na sala da casa dela, ela me perguntou uma coisa, e aí a mãe dela, católica, e tá tudo bem, perguntou para ela, Mirella, isso é mistério de Deus. E aí eu falei, não, peraí, eu consigo te responder isso. Então nós precisamos estudar, entender e atender. Não existe nada, é óbvio. Que aquelas perguntinhas que nós temos quanto criança, mas se Deus criou tudo, quem criou Deus e tal, isso ainda não está na nossa percepção. Isso foge da nossa lógica evolutiva. Mas olha, grande parte estudando, e talvez você não precise estudar tantas obras, não. Estudar Cristo. Estudar Cristo já seria o bastante. Já seria tudo, para falar a verdade. É que as outras obras, ela veio de exemplos até mais simples, para nós entendermos como que funcionam os mecanismos. Mas estude Jesus que você verá a verdade. E Jesus falou, a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você procura, bate e achareis. Então nós temos que ir atrás dos nossos estudos para entender tudo isso. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras. Mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. Não façamos das obras sagradas apenas um instrumento de leitura sem compreensão, de leitura fantasiosa, de leitura cheio de enigmas, de leitura cheio de fantasias. Valorizemos os milagres, mas entendemos a lição por detrás deles. É muito bonito quando nós falamos que Jesus andou sobre as águas, mas vamos procurar entender qual foi a lição daquele momento? É muito lindo falar quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas vamos entender a lição daquele momento? É muito romântico falar que Jesus transformou a água em vinho, mas vamos entender a moral disso tudo? Vamos entender? É aí que está o nosso esforço.
Não passamos só pelo acho. Procuramos a certeza. O problema do discípulo do evangelho, e aí discípulo do evangelho somos nós, viu, gente? O discípulo do evangelho somos nós. O problema do discípulo do evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas e conhecer a escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Vocês vejam bem. Emmanuel vem, pega um trecho bíblico, um trecho evangélico, não mais do que isso, para falar a verdade, ele pegou um pedaço de um versículo, que o versículo é maior do que quem lê atende ou entende, ou atenda ou entenda, é maior, mas ele pegou apenas uma partezinha para que nós entendamos. E desse nosso processo de leitura, nosso processo de assistir a algo, que ele vai muito além da romantização e da fantasia. Ele tem que ter o entendimento necessário. Nós somos ávidos e espíritos em evolução e crescimento intelectual, mas muito carente de moral. Mas é por isso que estamos aqui nesse momento, inclusive agora, estudando e tentando compreender o espírito de Emmanuel, que se dispôs a nos ensinarmos. Então, aprendamos. Compreendamos. Chamamos Jesus de mestre. Mas eu o entendo? Ou só santifico? Ou Jesus é apenas aquela morada de que eu busco ele quando eu estou com problema? Precisamos entender. Jesus Cristo não é mestre. Então ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos não deixar nada velado. Apesar que o linguajar da época teria que ser um pouquinho diferente por causa da população da própria época. Mas estamos há 2000 anos depois. Então, entendamos. Vou repetir esse último parágrafo. O problema do discípulo, que somos nós, do Evangelho, não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou de reconhecer, ou de conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual. Mas é o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. A próxima lição, que na verdade do Vinha de Luz vai ser daqui 2 semanas, porque no próximo domingo nós vamos fazer a leitura do Livro dos Espíritos, né? Para que nós possamos entender um pouco mais sobre a história da doutrina e também, pelas respostas que os Espíritos nos passou, entender realmente o significado de nossa vida. Mas daqui 2 semanas, a próxima lição é a lição 2, Vê como vives. Vocês estão vendo que o Vinha de Luz e o Fonte Viva ele tem uma diferença? Porque Emmanuel, ele vem com uma pegada um pouquinho mais salgada aqui. Ele vem com uma pegada mais salgada. Ele vem, primeiro ele já dando com a gente por causa da leitura. Agora ele pede para ver como que a gente vive. No Fonte Viva, ele vem com uma moralização, mesmo que pesada algumas vezes, mas um pouco mais leve. Aqui ele já vem mais um pouquinho, né? A outra lição, a 3, é o necessário. A 4 é em silêncio. Quer dizer, então, uma hora ele fala como que a gente deve viver com o necessário, a outra voz ele já fala para a gente ficar mais quieto em alguns momentos, e aí nós vamos seguindo dentro dos estudos do livro Vinha de Luz. Eu vou abrir para quem quiser falar aí, e, gente, quando estiver estudando, vocês podem abrir também, entrar falando também, tranquilo. E só para explicar para todos, né,
nesse carnaval, nesse feriado agora, né, eu vou estar já subindo de forma virtual a ata do domingo passado e essa ata, então até terça eu já encaminho o link para todo mundo, se quiser visualizar lá a ata, tá? Já vai ficar tudo ok. E o que mais? É isso. Gente, pode abrir aí e falar. Vou falar rápido, Rangel, para Não, não estender tranquilo. muito o assunto. Só lembrando que, assim, durante esse estudo, que ficou para mim bem claro, assim, a necessidade de, lembro sempre do comentário seu, do Fabiano, tomar o cuidado de não levar tudo ao pé da letra, porque principalmente o evangelho é assim, né? E outra coisa que, além disso, a Bíblia Sagrada, ela passou por várias é, Várias mãos. várias mãos Isso. e por várias traduções, inclusive traduções que, assim, como ela começou lá no aramaico, existem palavras que não têm tradução. Então, quando a gente pega o texto para ler, que a gente, primeira coisa, que a gente consiga, assim, procure sintonizar, né? Sintonizar com uma vibração boa para um bom entendimento, né? Passar pelo crivo da razão mesmo, para a gente conseguir entender. E, assim, muitas vezes a gente não vai conseguir entender completamente, né? E plenamente, porque eu falo por mim, ainda tenho, né, muita deficiência. A gente ainda não compreende muita coisa. Por isso é importantíssimo, né, a necessidade desse estudo em grupo, que ajuda a abrir a mente da gente, né? Com certeza. Quando a gente pega obras como a Gênese, por exemplo, eu estou pretendendo muito, 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 num dia de semana, ou eu estou mais ou menos me orientando pela terça à noite, que é o momento que eu não tô em aula, e tentar organizar nesse sentido, fazer um estudo de um outro livro de obra básica também, né, de Kardec, igual, por exemplo, o estudo da Gênese, por exemplo, a gente tem que ter, antigamente falava o famoso dicionário mesmo, né? Por quê? Porque você pega muitas contextualizações difíceis e a necessidade do estudo em grupo, ele é ótimo, porque um contempla e completa a ânsia de entendimento do outro. Por isso que é importante o estudo. E por isso que é contínuo o aprendizado. Porque se eu leio o livro dos Espíritos inteiro uma vez, quando eu leio a segunda, eu já entendo diferente. A gente não tem necessidade disso até em filme. Oh, assisti a primeira vez o filme, beleza. Nossa, o segundo filme eu já estou percebendo uma coisa que eu não tinha visto no primeiro. Na terceira vez, eu falei, opa, peraí, esse eu não tinha me atentado. E aí você vai se completando. Por isso, a necessidade contínua do esforço, do estudo incessante. Marine leu várias vezes várias obras, tanto, né, de Chico, de outros autores, né, de outros espíritos, mas das obras básicas de Kardec, e ele sempre me falava: dessa vez entendi diferente. Dessa vez entendi diferente. Dessa vez entendi diferente. Isso ficou. Isso ficou. Então que nós possamos entender diferente. Porque o entender diferente, ele pode ser a reparação do que nós viemos entender equivocadamente, e ele pode ser a esperança de que estou melhorando. Estou melhorando. Porque eu, enquanto espírito, há 3 anos atrás eu era de um jeito, agora eu evoluí um pouquinho, já entendo diferente. Então é a esperança. Esperança que tem que fazer parte de nós, juntamente com a fé construída. Fé construída. Vamos prestar atenção nisso. Nós somos seres reencarnatórios, espíritos de várias existências,
que estamos construindo essa fé pouco a pouco e que continuamos, que não joguemos tudo no lixo, que continuamos firmes, mesmo pelos tropeços que nós vamos levar ali na frente, porque faz parte, né? Prova e expiação faz parte, mas que ficamos firmes naquela fé, entendamos que amanhã será melhor que hoje, que o ano que vem será melhor que esse ano, e que assim prossigamos para frente, né? Bom, gente, vamos encerrar. Marlene, é você hoje? Hoje sou eu. Tá. Eu ia evitar de consultar a ata. Pode fazer a prece de finalização. Tá bom, Rangel. Então, vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade que tivemos, desse estudo, dessas reflexões, e sempre agradecer por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Marley, Fabiano, Tivanete, Fabiana, tia Marlene, Viviane. Obrigado aos amigos que nos acompanham no YouTube. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada. Estamos ao meio do carnaval. Que possamos estar em oração, estarmos em vigilância, orarmos para os que precisam, equilibremos nossas mentes e sigamos em frente com a fé a ser edificada, a ser construída, e que tenhamos a paz no nosso coração e muitas bênçãos em nossas vidas. Um bom domingo a todos. Que assim seja. Bom domingo a todos e uma abençoada semana, gente. Até assim domingo que vem. Boa semana para todos. Obrigado. Obrigada. Bom domingo a todos. Um bom carnaval, que todo mundo tenha um pouquinho de juízo, né? Apesar que na nossa idade, se não tem juízo até hoje, pode largar a mão. Até domingo que vem, se Deus quiser. Tá bom.